Quem é você quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te vendo? Quem é você? Quem é você quando você está na tua rotina, na sua vida e você acha que ninguém está te observando, que ninguém está contemplando o que você está fazendo de bom ou de mal? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele observa os bons e os maus. E isso deve ter algum peso, né? Acho que está em Provérbios essa passagem. Isso deve ter algum peso. Por que Deus observa? Ele contempla nossas ações, as nossas atitudes. E a gente fala mais quando ninguém está observando, quando a gente acha que ninguém está olhando ou observando, porque ali a gente está em essência. Ali a gente pode ser a gente mesmo sem máscara. Ali a gente pode mostrar o nosso caráter, porque ninguém está observando. A gente acha que nem Deus está olhando às vezes, mas está. E eu quis fazer esse vídeo hoje para a gente ter esse papo, sabe? Quem é a gente quando ninguém está observando? Eu vi um vídeo no Instagram, já tem um tempinho atrás, que o rapaz, ele estava no estacionamento de um supermercado e ele botava as coisas no carro e o carrinho ele não deixou solto, que a grande maioria das pessoas deixa solto. Ele não, ele foi lá e levou até o local onde se guarda. Ele poderia não ter feito aquilo. Por quê? Porque ninguém estava olhando. Simplesmente assim. Ninguém estava vendo aquilo, né? Lá em Portugal, eu achei muito interessante que os supermercados de lá a gente botava uma moedinha para poder tirar o carrinho. E a gente só pegava aquela moedinha de volta quando a gente colocava o carrinho de volta, né? E aquilo ensina a população o valor, né, de colocar no lugar e o valor também de pegar o dinheiro de volta, porque lá centavos vale bastante, né? Lá o dinheiro tem peso, né? Não é igual aqui, que é totalmente desvalorizado. Então já cria uma cultura, um hábito de educação, né? E aqui no Brasil não, aqui existe uma pessoa para fazer isso, para recolher carrinho, porque ninguém recolhe, ninguém coloca no lugar. E existe pessoas que não têm a cultura de pegar o carrinho e não deixar jogado, porque outros carros vão passar, a gente vai querer manobrar, não tem a visão do coletivo, né? Então, quando uma pessoa faz nem o certo, faz o que tem que ser feito, que é o óbvio, né? Guardar o carrinho, um exemplo bobo, né? O que acontece? A gente se espanta, a gente acha que é uma pessoa diferenciada. E eu vejo que é assim na nossa vida, sabe? A palavra de Deus também diz que nós somos observados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E nesse sentido, a Bíblia já fala do mundo espiritual. Anjos e demônios estão ali observando a gente. Os anjos do Senhor estão ali ao nosso redor e os do inimigo ao nosso derredor, observando, buscando um momento para nos tragar. É assim que a Bíblia diz. Por quê? Porque eles querem brechas nossas, né? Brechas de pecados, brechas de erros, para poder entrar e começar a trabalhar de uma forma negativa na nossa vida. Mas que bom que a gente tem o Espírito Santo de Deus que cuida da gente, né? Mas esse não é nem um ponto que eu quero falar hoje. Eu quero falar mesmo do mundo físico, das pessoas que a gente convive e que às vezes não acreditam que a gente mudou, que a gente tem uma nova postura, que a gente está num processo de evolução. Aí vem as críticas, as palavras destrutivas, aí vem até onde ele vai chegar, até onde ela vai chegar, até onde ela vai conseguir ter domínio próprio e ficar calma e não afrontar. Até onde essa palavra vai ferir ela e ela vai ficar calada sem falar nada. Então essas coisas que a gente precisa observar, porque isso pode estragar a nossa energia, sabe? A gente está criando, a gente está gerando energia para a gente ficar bem, para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir as nossas coisas. A gente já entendeu que tudo está no nosso subconsciente, então a gente precisa evoluir, melhorar. Só que até que ponto a gente consegue ter domínio próprio, que também está na Bíblia, um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Até onde a gente consegue dominar isso? Até onde a gente não permite que o coleguinha afete a gente? Até onde a gente permite ou não que o 3D, tudo que está ao nosso redor, nos influencie? Então, essas perguntas são perguntas para a nossa reflexão,
para que a gente venha evoluir. Porque se a gente não questionar, a gente não evolui. Se a gente não parar para pensar, meditar e tentar fazer o melhor, a gente não vai crescer. E o que você tem feito de bom que as pessoas estão notando, mesmo sem entender, ou então você está impactando? A gente muda a mentalidade dos nossos filhos com as nossas atitudes. Isso já é claro, porque eles estão diretamente ligados a gente. Então a gente pode falar milhares de coisas, mas é a nossa atitude que vai ter o peso, né? Isso é em tudo. Às vezes a gente está em silêncio, a gente não precisa nem falar nada, mas a nossa atitude vai gerar aquilo. Minha avó falava assim: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Por quê? Porque ela era uma pessoa muito errada. Ela era uma pessoa que fumava em excesso, ela bebia, ela era uma pessoa que era envolvida no espiritismo de uma forma muito pesada, sabe? Do candomblé. E não tô criticando a religião, não, tá? Eu só tô falando a postura dela como pessoa. Ela era uma pessoa muito complicada. E ela falava muito isso para os filhos e para os netos. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque, por outro lado, também ela era uma mulher muito inteligente, ela lia muito, ela era muito estudada. Então, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo de mal para ela, o que estava danificando ali a história dela, né? Tanto é que, quando ela faleceu por conta do cigarro, né? E ela não precisava, às vezes poderia ainda estar viva por isso, mas foram as escolhas que ela fez. E isso pode impactar de uma maneira única pelas atitudes, né? Nenhum filho dela fuma, os netos dela também não fumam, mas ela poderia ter influenciado ao modo que fumassem, ao modo que vivessem nesse meio, né? Então, o que você está fazendo hoje que você está influenciando? O que você pode fazer hoje para influenciar de maneira positiva? Porque em todo tempo você está sendo notado, observado, criticado, julgado, notado, em todo tempo. Até nas redes sociais. As redes sociais é uma maneira mais falsa, né? Porque a gente escolhe a foto, a gente coloca um filtro, a gente bota momentos bons. Ninguém bota tristeza. E, por favor, não coloque mesmo, né? Não coloque mensagem de sofrência, mensagem de tristeza. Pelo amor de Deus, que eu acho isso um saco. Assim como eu acho um saco ver excesso de foto de filhos dos outros, né? Porque é chato, né? A gente curte nosso filho, né? No máximo de uma amiga. Mas tem gente que bota em excesso. Mas a gente entende também que aquela pessoa tá feliz, tá mostrando a felicidade dela, que é um filho ou um bem, alguma coisa do tipo. Mas óbvio que nas redes sociais a gente usa uma máscara social, né? Não é 100% aquilo. Às vezes a pessoa não tá bem, tá triste, mas tá ali postando uma viagem que ela fez. Enfim, a gente não sabe. Mas o grande ponto é, está todo mundo observando a gente o tempo todo e criando suposições sobre a nossa vida e o que a gente faz. Aí a gente fala: ah, que se dane, eu não devo nada a ninguém. Concordo, você não tem que mudar por causa de ninguém. Mas a gente também pode impactar as pessoas que a gente ama de uma maneira positiva. A gente pode influenciar de uma maneira que aquelas pessoas vão ter orgulho, vão ter confiança e vão pensar assim: poxa, eu gostaria de ser como essa pessoa. Eu tenho amigos e amigas que são cheios de defeitos, mas eu procuro sempre olhar o lado positivo, sabe? O lado bom, o lado agradável. E eu me pergunto também, sabe? Eu fico assim: caramba, que coisa boa, que foco legal essa pessoa tem nisso, que legal ela estuda aquilo, que legal ela mudou a mentalidade dela. Poxa, tá se alimentando melhor. Eu procuro ver esses pontos. Eu procuro sempre ver algo que vai ser positivo para mim. Mas óbvio que existem pessoas também que a gente não consegue ver muito. Tem muita coisa negativa, né? Mas o problema não é o outro, o problema é a gente. A gente é a grande questão desse rolê. O que a gente pode fazer hoje? Essa é a pergunta que eu quero deixar pra gente. O que a gente pode fazer hoje para impactar, para tocar, para incentivar? O que a gente pode fazer hoje? Que postura a gente pode ter hoje para a gente ser melhor pra gente, primeiramente? Que a gente já entendeu que a gente precisa primeiro se cuidar para depois cuidar do próximo. Mas o que a gente precisa fazer hoje para a gente colapsar essa onda de postura coerente, correta,
para impactar outras pessoas. Às vezes uma música que você ouve com qualidade, você vai conseguir impactar uma outra pessoa, sabe? Essa semana eu tenho um gato que ele se chama Tom Jobim. É um gato cinza, lindo, é o amor da nossa vida lá em casa. E o Tom Jobim, ele é um gato muito sapeca, ele é muito carinhoso e muito sapeca, sabe? Ele destoa um pouco dos gatos, né? Que os gatos são mais na dele, tá? O meu outro gato preto, que é o Salem, ele já é mais na dele, mas o Tom não, muito carinhoso. E a gente estava um dia, eu e minha filha, a gente deitada conversando, e ela falou assim, mãe, por que Tom Jobim? Por que Tom? Ela não sabia, né, o cantor. Aí eu fui mostrar ela. E eu mostrei a ela o Tom Jobim, que era até uma música que ele estava cantando com eles, Regina. E a minha filha de 9 anos ficou impactada, porque ela nunca tinha escutado aquilo, nunca tinha vivenciado aquilo, visto aquilo. E ela falou assim, mãe, que voz bonita, que música diferente. E ela ficou, e foi até aquela música das Águas de Março, né? E ela tá todo dia quer ouvir. E isso é uma maneira de impactar de uma maneira positiva, né? E eu tava vendo os comentários, né, no vídeo, e eu achei muito interessante, porque as pessoas falavam assim, aonde a gente se perdeu? Aonde a gente se perdeu que não existe mais música assim, com essa qualidade, com a voz com essa qualidade, com som com essa qualidade? Aonde a gente se perdeu? E as pessoas ali no clipe, né, falando sobre isso, né? E realmente, aonde a gente tem se perdido? Aonde a gente tem se perdido que a gente não coloca uma música de qualidade dentro de casa para o filho ouvir? Onde a gente tem se perdido que a gente não coloca bons filmes, bons conteúdos, bons livros para os nossos filhos, para as pessoas próximas a gente, para os nossos amigos que não conhecem, ou a gente mesmo. Onde a gente se perdeu que a gente não tem pessoas que tragam isso pra gente, sabe? Que tragam essa qualidade pra gente de cultural, né? Ou espiritual também. E aquilo me fez refletir bastante, sabe? Como eu poderia contagiar meus filhos de uma maneira positiva. O que eu poderia fazer para ser um agente de bênção e não de caos, né? Porque no tempo todo a gente está sendo observado. Minha filha observou que eu botei o nome do gato e um nome que ela poderia passar batido, mas ela não, ela estava atenta àquilo. E todo mundo está atento a gente. As pessoas estão atentas, os vizinhos estão atentos a gente. Não ache que não. Aconteceu alguns casos comigo, isolados, mas agora recente, um caso específico, que eu estava até conversando com um amigo e ele falou, às vezes esse teu vizinho está te observando e você não está vendo. E pode ser por inconveniência, pode ser por admiração, pode ser por vários motivos, mas está sendo observado. Mesmo você sendo uma pessoa que não fica ali, que não fica no condomínio, que entra e sai, você está sendo observado. E estamos sendo observados o tempo todo. Pelas pessoas próximas, pelas pessoas mais distantes, pela parentela, por amigos, pelos inimigos, pelo mundo espiritual, o tempo todo estamos sendo observados. Então, o que a gente pode fazer de melhor hoje para a gente contagiar as pessoas que a gente ama de uma maneira positiva e deixar louco o nosso inimigo também, deixar o nosso inimigo irritadíssimo, porque a gente não pode ser inocente achando que a gente não tem. Todo mundo tem pessoas que não gostam da gente também, infelizmente, mas é inerente do ser humano. Então, assim, o que a gente pode fazer hoje para a gente ser referências de coisas boas, que a gente venha contagiar, que a gente venha ser referência. Hoje eu quero ser referência na vida dos meus filhos e das pessoas que eu amo, sabe? E quero também tentar mostrar para as pessoas que não gostam tanto de mim que elas podem viver uma vida em paz e feliz e me esquecer, né? Então que a gente venha ter uma postura hoje de oração, de intercessão, de posicionamento da mente, de transformação. Vamos procurar ler bons livros, escutar boas músicas, ter uma postura de paz, tranquila, uma postura calma, porque quando a gente está com calma, o ambiente também parece que muda, né? A energia, não parece não, é real, né? A energia muda e a gente vai contagiando outras pessoas. Então que hoje a gente faça essa reflexão, sabe? Essa reflexão de mudança, de transformação, que a gente venha ser agentes reais de transformação pra gente e para as outras pessoas. Eu acho que esse vídeo essa observação que a gente precisa ter, sabe? A gente precisa se notar, se observar e observar todo o meio que a gente está ali vivendo.
E a gente vai viver coisas grandes, eu tenho certeza, porque a gente está num processo muito grande de evolução. Estamos evoluindo real. As pessoas do canal aqui que eu escuto, a troca, sabe? As pessoas que falam, que perguntam, ou que tem alguma dúvida, ou que tem alguma informação para trazer. Isso daí são conteúdos que a gente vai pegando, a gente vai crescendo, vai evoluindo. Isso é muito legal. E esse canal está sendo exatamente como eu determinei, como eu quis, como eu co-criei ele, sabe? Como eu pedi a Deus que fosse. Uma troca genuína, sabe? De crescimento e evolução. Que tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Então que a gente venha crescer juntos também. Claro, cada um no seu processo, cada um no seu tempo, mas tá todo mundo em crescimento. Isso é muito legal. E é isso que eu queria falar hoje. Beijo!